Boa tarde, pessoal. Hoje iremos abordar a segunda aula do roteiro de estudo orientado número 6, referente ao conteúdo de drenagem agrícola. Hoje iremos abordar dois parâmetros fundamentais para o dimensionamento da drenagem subterrânea, denominados como porosidade drenável e condutividade hidráulica. Esses parâmetros, o conceito deles, vocês já viram na primeira parte do curso. E iremos abordar aqui com foco na drenagem, um foco no conhecimento da drenagem agrícola, da drenagem subterrânea. Qual é o objetivo da determinação da porosidade drenável e da condutividade hidráulica em solos para a drenagem agrícola? Bom, os problemas advindos na verdade, a necessidade da drenagem, ela advém dos problemas relacionados a solos que têm dificuldade de drenagem natural, onde a sua umidade fica na saturação, na maior parte do tempo. A gente viu na aula anterior os malefícios que temos advindos aí de condição de solo próximo à saturação. Então, solos com dificuldade natural de drenagem, eles são solos que necessitam ser trabalhados com o intuito de aumentar a sua capacidade de drenagem. E para entender, para fazer esse dimensionamento, a porosidade drenável e a condutividade hidráulica ela é essencial. Imagine, eu tenho um solo saturado, quando ele é drenado, então eu dreno ele tende ao equilíbrio, e esse equilíbrio é a capacidade de campo. Então, esse intervalo entre o solo estar saturado e a capacidade de campo é onde trabalha a drenagem. Se vocês lembrarem lá da primeira parte do curso, onde foi abordado com vocês a curva de retenção de água no solo, tenho o costume de utilizar aqui, invertido as denominações dos eixos. Vocês viram lá, e aproximadamente aqui nesse ponto é onde fica a capacidade de campo. Vocês aprenderam que nesse ponto encontra-se o ponto de murcha permanente. E quando a porosidade, o potencial matricial do solo é zero, a gente tem a condição de solos saturados. Nesse caso, nesse intervalo, é onde trabalha a drenagem. Ou seja, esse espaço aqui é o que a gente denomina como macro porosidade. Ou porosidade drenável. A determinação dessa porosidade drenável, ela nos possibilita quantificar, determinar a quantidade de água a ser drenada. Porém, eu também tenho que mensurar a condutividade hidráulica do solo, pois ela mede a capacidade do meio em conduzir a água. Mede do ponto de vista numérico, né? Ela não qualifica, ela mede. E isso está associado ao tempo de deslocamento daquela água naquele ambiente. Solos com condutividade hidráulica inferiores, eles devem apresentar ali uma modificação artificial com o intuito de melhorar essa condutividade hidráulica e, consequentemente, ter os benefícios de aumento de produtividade, né, da sua cultura que está instalada ali na área. Vamos primeiro falar sobre porosidade drenável, vamos fazer alguns exercícios, né, mostrando, evidenciando essa
esse espaço poroso aí, os macroporos, como a gente determina essa macroporosidade ou porosidade drenável, e finalizaremos com a condutividade hidráulica. Porosidade drenável é um índice que expressa o percentual em volume de poros do solo que não possui capacidade de reter água contra a força da gravidade, associada a determinada tensão. Ou seja, é o volume de poros que drenam em relação ao volume de solo. Quais são os volumes, qual é o volume de poros? Quais são os poros que têm capacidade de drenagem? Os macroporos. Então, eu quero medir o percentual desses poros em relação ao volume de solo. Então, isso é a porosidade drenável, porque é nesse volume que a drenagem vai trabalhar. Ou seja, eu vou retirar o excesso de água. Nesses poros não deveriam ter água, e sim ar. É deles que a drenagem vai se encarregar. Esse índice, ele está associado aí à textura e à estrutura do solo. Então, solos argilosos, solos arenosos possuem porosidade de drenável diferentes. A tendência é que solos argilosos possuem menos, comparado a solos arenosos. E estruturas diferentes, granular, laminar, também possuem porosidades drenáveis diferentes. Essa determinada tensão, quando eu falo tensão, ou seja, eu submeto uma estabilidade, o meu sistema ali, o meu solo, ele está associado na drenagem à profundidade de instalação do dreno. No caso, na aula passada, que a gente viu os tipos de dreno aberto ou dreno fechado, dreno aberto seria a profundidade dele, né? Dreno fechado seria a localização desse dreno em profundidade. Então, quanto maior a profundidade, maior a tensão submetida ao solo e maior a capacidade de retirada de água do meio. Então, quer dizer, a porosidade drenável, como está associada aí a uma retirada de água contra a força da gravidade, associada a uma determinada tensão, também está associada aí ao projeto. Matematicamente, a gente pode determinar a porosidade drenável de várias formas. Primeiro, porosidade drenável, ela é expressa por essa letra grega Mi. Eu peço para vocês ficarem atentos, pois terão algumas letras que serão denominadas por outros índices, por outros itens mais à frente, que vão se confundir um pouco com esse índice aqui, mas que não tem nada a ver. Porosidade drenável. A porosidade drenável, ela é expressa como a relação entre o volume drenado, então esse V drenado aqui, é o volume de água drenado. Vou escrever aqui. Volume de água drenado. E o V total de solo é o volume total do solo. Mas por que eu estou expressando volume de água drenado? Porque se eu consigo medir o volume de água que drena, eu posso assumir que o que drena, drena dos macroporos ou dos poros drenantes. Então, eu posso assumir que o volume de água drenado é correspondente ao volume de poros que possuem a dimensão que não tem capacidade de reter, ou seja, eles drenam. Outra forma que eu posso utilizar para expressar esse índice é a relação entre a lâmina drenada, esse H, sobre a variação da profundidade do lençol freático. Vocês vão ver em algumas situações que o lençol freático, ele pode tanto abaixar quanto pode subir. Ele abaixa quando tem drenagem. Então, quando tem drenagem, esse Hzinho minúsculo, ele é lâmina drenada. Mas quando tem elevação do lençol freático, esse H, ele é lâmina de água infiltrada. Então, quer dizer,
eu tenho essa variação aí para expressar essa porosidade drenável. Outra forma de expressar a porosidade drenável é conhecendo se a umidade na saturação e a umidade na capacidade de campo, pois a diferença numérica entre os dois me dá o volume de poros em relação ao volume total que tem a capacidade de drenar, ou seja, porosidade drenável. Outra forma de calcular a porosidade drenável é a diferença numérica entre a porosidade total, expressa pela letra P, lembrando que porosidade total é a relação de volume de poros em relação ao volume total, que, se vocês fizerem uma reflexão, é basicamente a umidade na saturação, menos a umidade após a drenagem. Ou seja, quando eu submeto um solo à drenagem, quando ele para de drenar, eu atinjo a umidade. Essa umidade é após a drenagem. Que, lógico, para aquela situação, podemos associar a capacidade de campo, né? Então, são formas diferentes que podem ser utilizadas para expressar a porosidade drenável. Vamos fazer alguns exercícios para solidificar esse conceito. Antes disso, um minuto. Cruciani, ele qualificou o solo em termos de porosidade drenável com base nos valores, em alguns intervalos de valores. Para ele, solos que possuem porosidade drenável da ordem de 1 a 2%, ou seja, 2%, o que significa isso? É 2% do solo, do volume de solo, possuem 2% do volume de solo, refere-se a macroporos, ou seja, são poros que não têm a capacidade de reter, que têm a capacidade de drenar. Então, para ele, esse intervalo, o solo ele tem muito baixa porosidade drenável. Se esse intervalo é da ordem de 25% a 35%, já temos aí muito alta porosidade drenável. Vamos fazer um exercício. Esse exercício 1, ele é interessante, pois ele se baseia em uma informação prática. Por exemplo, se você tem curiosidade ou necessidade de estimar a porosidade drenável de um solo, o procedimento está basicamente exposto aqui nesse exercício 1. O que temos aí? Com base nos dados abaixo, determine a porosidade drenável do solo. Observação. Considere densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico. Quais são as informações que a gente tem? Para fazer isso, para estimar uma porosidade drenável de um determinado solo com base em uma amostra de solo, esse solo ele tem que ser indeformado. Ou seja, eu não posso pegar o solo e juntar dentro de um cilindro manualmente para fazer uma amostra. Ou seja, tem que, o máximo possível, o que eu tenho no campo, trazer para o laboratório. Então, para isso, eu tenho um amostrador, um cilindro amostrador, que tem as seguintes dimensões. Ele tem 3 centímetros de altura, tem 4,7 centímetros de diâmetro. Fiz a amostragem, levei essa amostra para o laboratório. Em laboratório, eu vou levar essa amostra à saturação. Posteriormente a isso, eu vou medir sua massa. Quando eu meço a massa junto com o cilindro amostrador, então eu tenho a tara mais o peso úmido da amostra, que no caso aqui foi de 98,6 gramas. Coloquei essa amostra a uma determinada tensão para atingir a capacidade de campo. Atingido o equilíbrio, eu tenho agora
A tara mais peso úmido na capacidade de campo é referente a 93 gramas. Posteriormente a isso, para conhecer a massa de água que tenho aí, tanto no solo, em condição de solo saturado, quanto na capacidade de campo, eu preciso secar esse solo. Levo a estufa 24 horas a 105 graus Celsius. Posteriormente a isso, eu tenho uma tara mais peso seco de 73 gramas. Lógico, a tara eu já conhecia, a tara tinha 20 gramas. Então, com essas informações, já é possível estimar a porosidade drenável do solo. Logicamente, essa metodologia ela incorre em erro, porque quando eu faço a amostragem de solo, eu posso causar uma certa compactação quando eu faço essa amostragem. Vamos fazer esse exercício então. Dos modelos que a gente tem aqui, a gente pode utilizar o segundo, pois eu vou ter como mensurar tanto a umidade na saturação quanto a umidade na capacidade de campo. Sabendo esses dois, eu sei a porosidade drenável. Então vamos lá, vamos usar porosidade drenável, umidade na saturação, menos umidade na capacidade de campo. Lembrando, primeira parte do curso, umidade com base em volume, umidade base volumétrica, é a umidade base gravimétrica vezes a densidade do solo. Umidade base gravimétrica, massa de água sobre massa de solo seco. Densidade do solo, massa de solo seco dividido pelo volume. Bom, com base nessas equações, a gente pode determinar tanto a umidade na condição de solo saturado, quanto a umidade na capacidade de campo. Então, vamos começar primeiro na condição de solo saturado. Condição de solo saturado. A umidade gravimétrica na condição de solo saturado vai ser a massa de água na condição de solo saturado, dividido pela massa de solo seco. Bom, a massa de água, nesse nosso caso aqui, na condição de solo saturado, seria o quê? Se eu pegar 98,6 e diminuir de 73 gramas, vai sobrar só água. Então, a massa de água na condição de solo saturado é basicamente 98,6 menos 73. Dividido. Agora, a massa de solo seco, eu tenho aqui tara mais peso seco. Se eu diminuir da tara, vai ficar só massa de solo seco. Então, eu tenho 73 menos 20. Então, a umidade gravimétrica com base na condição de solo saturado, ela é igual a 0,48483 grama por grama. Certo? Para transformar em umidade volumétrica, eu preciso da densidade do solo. Bom, a densidade do solo, massa de solo seco sobre volume de solo. Massa de solo seco, temos aqui 73 menos 20. E volume do solo? Bom, como trata-se de um cilindro amostrador, e a gente tem as dimensões desse cilindro, né? 3 centímetros de altura. 4,7 centímetros de diâmetro. Então, para calcular o volume, é o volume do cilindro. Então, eu tenho aqui π 4,7 ao quadrado, dividido por 4, vezes 3, que é a altura. Então, a densidade do solo, a massa específica do solo, é igual a 1,0183.
grama por centímetro cúbico. Então, a umidade volumétrica na condição de solo saturado vai ser o quê? 0,483 vezes 1,0183. Ou seja, a umidade na condição de solo saturado é igual a 0,4918 centímetros cúbicos por centímetro cúbico. Isso aqui é igual a 49,18% solo saturado. E o solo na capacidade de campo? Vou colocar aqui. Solo na capacidade de campo. Solo na capacidade de campo, vamos começar pela umidade gravimétrica, ou seja, massa de água na condição de capacidade de campo dividido pela massa de solo seco. Se voltarmos lá nos dados, a gente tem aqui, quando o solo está na capacidade de campo, a tara mais o peso úmido na capacidade de campo é 93 gramas. Se eu diminuir dos 73 gramas quando o solo está seco, eu vou ter a quantidade de água desse solo quando está na capacidade de campo. Então, é isso que a gente vai fazer. 93 menos 73. Agora, a massa de solo seco é 73 menos os 20 gramas da tara. Então, isso aqui vai ser da ordem de 0,3773 grama por grama. Bom, como a densidade do solo é a mesma, então a umidade na capacidade de campo com base volumétrica vai ser 0,3773 vezes a densidade, que é 1,0183. Isso aqui vai ser igual a 0,3842. Ou seja, centímetro cúbico por centímetro cúbico, ou seja, 38,42% de umidade na capacidade de campo. Então, a porosidade drenável vai ser o quê? A umidade na saturação menos a umidade na capacidade de campo. A umidade na saturação, 49,18%. Menos 38,42%. Ou seja, eu vou ter aqui 10,76% de porosidade drenável desse solo. Se olharmos aqui a classificação do Cruciani, 10 vai ser uma classificação média, né? Então, temos aí uma porosidade drenável. Cadê o cursor? Esse aqui, média. Vai ser de acordo com o Cruciani lá. Outro exercício. Após um período de estiagem, estimou-se que foi drenado de um solo 10.000 metros cúbicos de água. E esses 10.000 metros cúbicos de água, eles foram drenados em uma área de 10 hectares. Antes da drenagem, antes de ocorrer a drenagem, o lençol freático encontrava-se a 1 metro de profundidade. Quer dizer, antes de haver essa drenagem desse volume estimado aí por hectare, por área aí, por 10.000 metros cúbicos de água em uma área de 10 hectares, o lençol freático encontrava-se a 1 metro de profundidade. Pergunta, na verdade é um pedido. Determine a nova profundidade
assumindo que a equação característica de retenção abaixo representa o perfil de solo, do solo drenado. Observação. Considere potencial matricial para capacidade de campo de 10 kPa e densidade média do solo em torno de 1,14 gramas por centímetros cúbicos. Perceba que a minha equação característica de retenção de água no solo abaixo, a umidade ela é gravimétrica, ou seja, eu preciso da densidade do solo para converter essa unidade em umidade volumétrica. Então, o que eu quero aí é a nova profundidade. Se analisarmos as equações que temos, vou colocar todas elas aqui, para calcular, por exemplo, a porosidade drenável, a gente tem a porosidade drenável, é o volume drenado sobre o volume total de solo. Temos também que posso calcular pela lâmina drenada, dividido pela variação da profundidade. E temos também, posso calcular sobre a diferença da umidade na saturação menos a umidade na capacidade de campo. Vamos colocar aqui, fazer um layout nosso aqui para entender esse problema. Eu tenho aqui a superfície do solo. E antes da drenagem, antes de ocorrer a drenagem, o lençol freático, antes, vou colocar aqui, o lençol freático antes, ele estava a 1 metro de profundidade. Ele estava aqui, 1 metro. Havendo a drenagem, o que vai acontecer com o lençol freático? Ele vai rebaixar. Esse rebaixamento é o quê? Esse rebaixamento é o quê? É o ΔZ. Então, o lençol freático, depois da drenagem, vai ficar mais profundo, porque drenou o lençol freático, fica mais profundo. Quanto que vai ser isso? É o ΔZ. Então, quer dizer, eu posso utilizar as equações ali em cima para ajudar a estimar isso aqui, o ΔZ. E a resposta que eu quero é, qual é a nova profundidade? A nova profundidade é basicamente essa aqui, né? Vou colocar NP como nova profundidade. É ela que eu quero saber. Tranquilo? Primeiro, eu posso utilizar a equação umidade na saturação menos umidade na capacidade de campo para estimar a porosidade drenável. Posso. Bom, se chegarmos aqui nessa equaçãozinha, o potencial matricial equivaler em módulo, né, a 10 kPa. Se substituirmos ali nessa equação, a gente vai ter a umidade gravimétrica na capacidade de campo equivalente a 0,2705 grama por grama. Então, a umidade na capacidade de campo com base volumétrica, basta eu pegar esse 0,2705 e multiplicar por 1,14, que eu vou ter aqui, então, 0,384 centímetro cúbico por centímetro cúbico. Da mesma forma, na condição de solo saturado, qual que é o potencial matricial que eu vou considerar para solo saturado? 0. Solo saturado não tem potencial matricial. Então, nesse caso, a umidade na condição de solo saturado, ela vai ser da ordem de 0,435 grama por grama.
Ou seja, a umidade volumétrica na condição de solo saturado, ela vai ser igual a 0,4959 centímetro cúbico por centímetro cúbico. Então, se eu sei esses dois pontos, eu consigo calcular a porosidade drenável. A porosidade drenável vai ser 0,4959 menos 0,3084, ou seja, ela vai ser igual a 0,1875 centímetro cúbico por centímetro cúbico. Bom, estamos quase chegando. Agora eu posso utilizar essa equação aqui, ó, porosidade drenável é igual a lâmina drenada dividida pela variação de profundidade, porque com essa equação eu consigo calcular a variação de profundidade, que basicamente vai ser a lâmina drenada dividida pela porosidade drenável. Aí você me pergunta, ainda não dá, porque eu preciso calcular a lâmina drenada. Sim, mas se vocês pegarem as informações que vocês têm, vocês vão perceber que dá, porque eu tenho um volume drenado de 10 metros cúbicos de água em uma área de 10 hectares, ou seja, um volume por área, eu tenho lâmina drenada. Então, a nossa lâmina drenada, ela vai ser 10.000 metros cúbicos dividido por 10 hectares. Lembrando que 1 hectare é 10.000 metros quadrados. Cancelo esse cubo com esse quadrado. Então, esse aqui vai ser da ordem, né, se eu fizer aqui essa relação aqui, vou achar 0,1 metro de lâmina. É estranho falar em metro, né, lâmina em metro, então eu posso multiplicar por 1.000, eu vou achar aqui 100 milímetros de lâmina drenada. Isso é equivalente a quanto de altura? A quanto de rebaixamento no solo? Não confundam, gente, lâmina drenada com rebaixamento do lençol freático. A lâmina drenada foi 100 milímetros, mas o rebaixamento não vai ser 100 milímetros. O rebaixamento é muito maior. Por quê? Porque esses 100 milímetros, eles foram extraídos apenas dos macroporos, que se refere a 18,75% de todo o volume. Então, o que a gente vai ter aqui? Que o rebaixamento, que é o ΔZ, ele vai ser 100 milímetros dividido pela porosidade drenável, que é 0,1875. Ou seja, o meu ΔZ ele vai ser igual a 533,33 milímetros. Transformando isso aqui em metros, eu vou ter 0,533 metros. Chegamos na resposta? Não. Eu quero saber a nova profundidade. A nova profundidade vai ser o quê? O que eu já tinha, que era 1. Como rebaixou mais um pouco, mais 0,53. Ou seja, 1,53 metros. Essa é a nova profundidade. Ok? Exercício 3. Ao efetuar a leitura da umidade do solo, verifica-se que está em média, esta é em média, desculpa, tá? Esta é em média de 30% com base em volume, até o nível do lençol freático. Então é basicamente assim, eu tenho aqui a superfície do solo, o lençol freático está em determinada posição que eu ainda não sei, lençol freático, e a média de umidade desse perfil aqui, ó, média, umidade média, é 30%.
Sabendo-se que o lençol freático está a 1,5 m de profundidade, então isso aqui é 1,5 m. Calcule a nova profundidade após. Aí eu vou só corrigir aqui, gente. Né? Irrigação de 180 milímetros não existe, né? Apenas colocar aqui uma chuva de 180 milímetros. Eu quero saber qual que é a nova profundidade após uma chuva de 180 milímetros que se infiltraram totalmente. A nossa dúvida é: o lençol freático vai subir? Não sei. Por quê? Porque a umidade dele antes da chuva era 30%. Só que a umidade na capacidade de campo, com base nos dados apresentados aí, é 40%. Ou seja, eu tenho ainda um espaço de umidade em que essa água pode ser utilizada e ficar retida ainda. Será que esse espaço é suficiente para não haver elevação do lençol freático? Não sei. Vamos avaliar. Vamos avaliar. Bom, vamos lá. Só achar aqui, gente. Primeira coisa, vamos calcular quanto de água eu preciso para chegar a umidade até a capacidade de campo. Então, eu vou colocar assim, ó. Primeiro, lâmina para levar o solo até a capacidade de campo. Quero saber qual que é essa umidade. Qual que é essa lâmina para chegar na umidade. Aplicando o que vocês aprenderam já lá com o Adriano, essa lâmina é basicamente a lâmina líquida de irrigação. Lâmina líquida de irrigação. E nesse caso seria a diferença entre a capacidade de campo e a umidade média, multiplicado pela profundidade que eu tenho aí. Quanto que é de profundidade? 1,5 m. Eu vou ter 1.500 milímetros. Ou seja, então eu tenho aqui capacidade de campo 0,4. Umidade média 0,3. Vezes 1.500 milímetros de profundidade de solo. Então, quanto de água eu consigo levar nessa profundidade toda o solo até a capacidade de campo? Bom, a gente vai ter então aqui 150 milímetros. Então, quer dizer, para que o solo chegue à capacidade de campo, eu preciso de 150. Só que quanto de água que entrou? Entrou 180. Ou seja, 30 está sendo excedente. Então, a nossa lâmina, aquele Hzinho, lembra lá do início? Nossa lâmina que, se houver drenagem, é lâmina drenada, mas se houver elevação do lençol freático, é lâmina infiltrada, então, nosso H vai ser o quê? O 180 que entrou, menos os 150 que ficou retido no solo. Que vai ser, então, 30 milímetros. Então, 30 milímetros é a lâmina que causa a elevação do lençol freático. A questão agora é saber quanto que é essa elevação. Vamos voltar aqui para ver que informações a mais a gente tem. Bom, a gente tem a umidade na saturação e a umidade na capacidade de campo. Muito bom. Por quê? Se eu souber essas duas informações, calcular a porosidade drenável ficou tranquilo, pela diferença numérica.
Então, 0,48 menos 0,4 é igual a 0,08 centímetros cúbicos por centímetro cúbico, ou seja, porosidade drenável. Então, a nossa porosidade drenável vai ser a lâmina drenada dividido, lâmina drenada não, lâmina infiltrada, dividido pela elevação do lençol freático. Por quê? Porque teve um excedente hídrico. Então, nesse nosso caso, eu preciso saber o ΔZ. Então, a lâmina infiltrada dividido pela porosidade drenável. Eu vou ter 30 dividido por 0,08. Isso aqui equivale a 0. Desculpe, só um minuto aqui, só conferindo o resultado. 375 milímetros de elevação do lençol freático. Isso equivale, em metros, 0,375 metros. Se analisarmos o layout aqui anterior, significa que esse lençol freático aqui, antes da infiltração, estava 1,5 metro. A nova profundidade vai ser qual? Bom, se vai haver elevação, ou seja, o ΔZ está aqui, tem um lençol freático depois, acima desse que estava aí antes. Então, a nossa nova profundidade, NP aqui, vai ser quanto? Bom, vai ser 1,5 que eu tinha antes, esse aqui, menos o ΔZ, que é 0,375. Ou seja, 1,125 metros. Tá ok? Bom, então de conteúdo de porosidade drenável, a gente vai parar por aqui. Agora a gente vai entrar na parte de condutividade hidráulica, também é outro parâmetro importante para a gente trabalhar aí. Condutividade hidráulica, ela expressa numericamente a capacidade do solo em drenar água. Na condição de solo saturado, denominamos condutividade hidráulica de solo saturado, que é o que a gente quer conhecer para sistemas de drenagem. Essa condutividade hidráulica na condição de solo saturado, ela depende da textura e da estrutura do solo. Em solos não saturados, que não é o nosso caso que a gente vai trabalhar aqui, além da textura e da estrutura, também varia com a umidade. Como no nosso caso, a umidade é um ponto específico, saturado, que é uma condição em que estamos trabalhando com drenagem, então denominamos umidade no solo, condutividade hidráulica de solo saturado. Se vocês lembrarem lá da primeira parte do curso, utilizando a lei de Darcy, a equação de Darcy, vocês vão perceber que a condutividade hidráulica na condição de solo saturado, expressa pela letrinha K0, ela é a menor, é a condição onde ocorre o menor valor de fluxo de água no solo. Quando eu tenho condutividade hidráulica de solo saturado atingido no meu solo, o fluxo de água no solo é o menor possível. Por isso que, quando o solo está saturado, a infiltração de água no solo ela é menor. Metodologias. Existem metodologias de laboratório? Sim. Por exemplo, a do permeâmetro de carga constante, né? No caso aí, basicamente, levamos uma amostra de solo ao laboratório, submetemos essa amostra à saturação e submetemos ela a uma carga hidráulica constante em que medimos o volume que sai dessa amostra, bem como o tempo
Então, com base nessas informações que são medidas de volume e de tempo, a gente chega na informação de condutividade hidráulica. Problema disso, a amostragem do solo. Quando eu faço a amostragem do solo, eu tendo a compactar o solo e superestimar, na verdade, desculpe, em subestimar o valor de condutividade hidráulica, ou seja, o valor de condutividade hidráulica era baixo? Era. Com essa metodologia, ele vai tender a ser menor ainda. Problema, o dimensionamento do seu sistema de drenagem ele vai ficar um pouco mais caro em decorrência disso. Posso utilizar também carga variável, utilizado aí também como alternativa. Tem os mesmos problemas, né? O que eu vou ensinar para vocês é um método de campo, que se chama método do furo dotrado, recomendado para o dimensionamento de sistemas de drenagem. Ele avalia a condutividade hidráulica do solo saturado pela recuperação do lençol freático em um buraco aberto por um trato. Então, basicamente, o que ele é? Eu vou para campo, eu levo um trado e faço esse furo. Não sei se vocês estão conseguindo verificar aqui, ó. Aqui tem um furo. Eu fiz com um trado. Eu faço esse furo, encontro o lençol freático e vou embora para casa. Por quê? Porque eu tenho que esperar o lençol freático recuperar e se harmonizar totalmente. Porque se eu, por exemplo, fizer um furo com um trado e já fazer a avaliação que eu vou apresentar para vocês no mesmo dia, eu não tenho garantia que o lençol freático de toda aquele, onde teria em todo aquele buraco, se recuperou. Então eu espero um tempo, é recomendado aí 24 horas. Aí depois de 24 horas, o que eu chego lá? Com que material? Eu chego com um cronômetro, vou medir tempo. Eu chego com uma trena, que na ponta dessa trena eu coloco uma boia. Para quê? Essa boia ela vai boiar, né, na superfície do lençol freático que está dentro do buraco. Eu posso ou não utilizar uma estaca para prender essa trena para facilitar a leitura que eu tenho que fazer na trena. Mas posso, se eu não tiver essa estaca, eu posso levar em consideração a referência à superfície do solo. O que é basicamente a avaliação? Eu chego na área, retiro a água do lençol freático do furo, coloco a boinha dentro do furo. O que vai acontecer? A água vai entrar para dentro do furo, a boinha vai subir junto com a água. A velocidade com que essa boia levanta, que eu meço pela leitura na trena, associado, lógico, à leitura eu tempo, pelo cronômetro, eu estimo a condutividade hidráulica daquele solo, naquela área. Bom, perceba bem que é uma metodologia mais confiável, quando comparamos aí com a metodologia que eu pego, faço a amostragem e levo essa amostragem para o laboratório. Bom, isso aqui é uma foto de uma pessoa fazendo, mas o projetista ele tem que ter em mente esse layout. Algumas informações são importantíssimas para ele. Primeiro, aqui eu tenho o detalhe do furo, né? O nosso furo aqui. Uma informação que eu tenho que ter do furo é esse R aqui, ó. Esse R minúsculo é o raio do poço. Então, eu vou lá, faço o furo, né? Faço o poço. Normalmente eu tenho a informação do diâmetro. Se eu tenho o diâmetro dividido por 2, eu tenho o raio.
Preciso dessa informação, tá? Quando eu vou lá, faço o furo, faço esse poço, volto depois de 24 horas, a primeira leitura que eu faço quando eu coloco a boinha lá dentro é essa leitura aqui do W, que pode ser em relação à estaca, né, que tá aqui no caso fiz uma estaquinha, mas também pode ser em relação à superfície do solo, se eu não tenho a estaca. O que que é o W? O W é a profundidade do nível do lençol freático. Então, 24 horas depois, fui lá e vi. Preciso dessa informação aí. Outra informação necessária que eu preciso é o valor de D maiúsculo. O D maiúsculo é a distância do fundo do furo até a camada impermeável. Aí você deve estar me perguntando, mas como é que eu vou descobrir isso, professor? Como é que eu vou descobrir? Porque eu fiz só o furo. Junto com o furo para fazer a avaliação da condutividade hidráulica, eu devo realizar outro furo para identificar essa camada impermeável. Porque se eu souber a distância da camada impermeável em relação à superfície, por diferença numérica, ou seja, a diferença entre a profundidade do furo, eu acho esse valor de D. Outra informação, se eu sei quanto de furo eu fiz e sei o valor de W, eu estimo quem? O valor de H maiúsculo, que é a profundidade do furo em relação ao lençol freático. Então, o fundo do furo aqui, ó, em relação ao lençol freático. O lençol freático está aqui, ó. Quando eu vou fazer as leituras para realizar o teste, né, a leitura do teste, eu retiro a água do lençol freático. Então, a água que estava aqui, ó, na linha pontilhada vermelha, quando eu retiro, ela vai lá para baixo. Só que ela volta. Ela vai voltando, a boinha vai subindo. A primeira leitura que eu faço, a gente denomina como H0, que é a leitura inicial do lençol freático após o esvaziamento. Só que perceba que o H0 é a distância do nível d'água até aonde ele estava anteriormente ao esvaziamento. Perceba que é isso? Só que a leitura eu faço em relação a quem? Eu faço em relação à minha estaca. Então, para descobrir esse H0, de todas as leituras, eu tenho que diminuir o valor de W. A gente vai fazer exercício, vocês vão entender. Então, a primeira leitura é H0, a segunda H1, a terceira H2 e daí por diante, até o último valor. O último valor que eu vou considerar para ser utilizado na medida da condutividade hidráulica é o HN. Esse HN tem uma regrinha para selecionar ele no banco de dados. O HN é um valor que você tem, desde que seja maior ou menor que 0,75 de H0. Então, você sabe o primeiro valor, tudo bem, é o primeiro que você mediu. O último valor vai ser aquele em que respeite essa relação. Então, perceba que o projetista, quando vai para campo, ele tem que estar atento para retirar de campo todas essas informações. Por quê? Com essas informações, ele vai ser possível utilizar os modelos matemáticos para estimar a condutividade hidráulica. O cálculo da condutividade hidráulica
A gente utiliza uma equaçãozinha bem simples. Ó, K0 é a condutividade hidráulica do solo saturado. Unidade, metro por dia. Eu tenho C, que é igual a C, que é a constante de proporcionalidade, multiplicado por ΔH, que é a variação do nível do lençol freático em centímetros, que é a diferença numérica H0 menos HN, dividido por ΔT, que é o intervalo de tempo total da avaliação entre H0 e HN. A grande sacada agora está no cálculo do valor de C, constante de proporcionalidade. Bom, eu tenho duas possibilidades. Eu vou utilizar a situação 1 se o valor de D for maior que 0,5H. Se voltarmos lá atrás, quem que é D? O D é a distância do fundo do furo até a camada impermeável. E o que é o H? O H é a distância do fundo do furo até o lençol freático. Se isso for maior ou igual a 0,5, ou metade de H, beleza, posso utilizar a situação 1. Tá ok? Situação 1, utilizo aí o modelo matemático 1. Só um minuto, gente, vou pegar um negócio aqui. A situação 2 é quando o valor de D é igual a 0. Ou seja, o que é o D igual a 0? Quando o furo encontra a camada impermeável. Nesse caso, o D sendo igual a 0, a gente utiliza a equação da situação 2. Quais são as equações? Situação 1. Eu tenho que variáveis? O R. Quem que é o R? É o raio do poço. Unidade que eu entro, centímetros. Eu tenho o H. Quem é o H? O H é a profundidade do furo em relação ao lençol freático. Unidade, centímetros. E, por fim, o H minúsculo. Quem que é o H minúsculo? É a média entre a primeira e a última leitura. Lembrando que a última leitura é aquela em que respeitamos a relação de 0,75 de H0. Bom, e se eu não tiver a condição 1 válida e nem a segunda, o que acontece? O método não é válido. Ou seja, o projetista, quando ele vai para campo, ele tem que se atentar a isso. Ou ele fura até a camada impermeável, ou então ele fura para respeitar essa relação aqui, D maior ou igual a 0,5H. Vai ficar mais fácil quando a gente fizer exercício, vocês vão entender que é bem mais tranquilo. Bom, algumas relações aí interessantes. Condutividade hidráulica muito baixa para a sociedade Soil Service é da ordem de menor que 0,01 micrômetros por centímetros. Desculpa, micrômetros por segundo.
Normalmente, iremos trabalhar com valores da ordem de moderadamente baixo, baixo a muito baixo. São valores que irão necessitar de drenagem agrícola artificial. Exercício 4. Esse exercício aqui, eu já deixei uma figurinha para exemplificar, mas o próximo a gente vai fazer essa figura junto. Calcular a condutividade hidráulica de um solo com camada impermeável a 3 metros de profundidade. Então, a nossa camada impermeável, ela está a 3 metros de profundidade ou 300 centímetros, né? Neste solo foi perfurado um poço com 10 centímetros de diâmetro. 10 centímetros. E 1 metro de profundidade. Então, o nosso poço tem 1 metro de profundidade. Depois de esvaziado, o nível d'água no poço recuperou-se do seguinte modo. Então, essa recuperação, os dados de recuperação estão aqui na tabela. O que a gente tem na tabela? Intervalo de tempo. Então, normalmente, a gente mede em intervalos pré-definidos. É muito mais fácil você fixar o tempo e fazer as leituras. E leitura do nível do lençol freático. O que é isso? Esse 88 centímetros, que é o primeiro, é a leitura do nível do lençol freático até a referência, que é aonde? A superfície do solo. Então, o que é o H? Que é a leitura, que é a altura do lençol freático em relação ao que ele estava antes. O H é o nível do lençol freático em relação à superfície menos o W. Lembra do W? Então, o W nosso é esse aqui, ó. Porque aqui, ó, observação. Após 24 horas, percebeu-se que o nível de água estava a 20 centímetros de profundidade. Ou seja, de todos os valores de nível do lençol freático, eu vou extrair 20 centímetros para achar o valor de H. E o primeiro é quem? H0. E o HN? Lembrando lá que o HN ele tem que ser maior ou igual a 0,75 de H0. Ou seja, o HN maior ou igual a 0,75 de 68. Então, o HN vai ser maior ou igual a 51. No nosso caso, quem que é o HN? 52. Muita gente acha que o HN é o último valor. Não é. Eu tenho que respeitar essa relação aqui, ó. HN maior ou igual a 0,75 de H0. E nesse caso aqui deu 51. Então eu tenho que selecionar dentre os valores um valor maior que 51. Bom, vamos fazer esse exercício tranquilamente para vocês entenderem melhor. Bom, primeiro, nossa equaçãozinha é bem simples, condutividade hidráulica, constante de proporcionalidade, ΔH sobre ΔT. ΔH sobre ΔT. Primeira coisa, qual equação eu vou utilizar da constante de proporcionalidade? Se vocês avaliarem aqui, com base no enunciado, eu falei, ó, calcular a condutividade hidráulica de um solo com camada impermeável que está a 3 metros. Então, eu conheço isso aqui, ó. E outra, neste solo foi perfurado um poço de 10 centímetros de diâmetro, 1 metro de profundidade. Então, eu conheço esse aqui também. Por diferença numérica, eu acho o valor de D. Então, o nosso D aqui é 300
menos 100, ou seja, 200 centímetros. Então, beleza. Então, o nosso valor de D, ele é 200 centímetros. Eu preciso saber agora o quê? Preciso já verificar que a situação 2, em que o D é igual a zero, eu já não vou utilizar. A única coisa que eu posso ter esperança é de usar a primeira. Ou seja, eu tenho que ver se o meu D ele é maior ou igual a 0,5H. Quem que é o H? O H é a altura do lençol freático em relação ao fundo do furo. Como que eu estimo isso, gente? Esse é o H. Bom, se eu sei que o furo tem 100 centímetros, e eu sei que o H, desculpa, o H não, o W é 20 centímetros, então 100 menos 20, eu tenho o H, que é 80 centímetros. Então, indo lá, a gente sabe que o nosso H, ele tem 80 centímetros. Bom, então essa relação aqui foi aceita, porque o D maior que metade de 80, então o nosso D tem que ser maior ou igual a 40 centímetros. Então, como o nosso D é 200, então essa condição aqui foi aceita. Ou seja, a minha constante de proporcionalidade, eu posso utilizar a equação 1. 4.000R ao quadrado, posso usar ela. Vamos colocar ela aqui. 4.000R ao quadrado, H, mais 20R, 2, menos Hzinho, sobre Hzão, vezes Hzinho. Primeiro, o R eu tenho? Bom, o R eu tenho, porque o nosso poço tem 10 centímetros de diâmetro, o raio é metade do diâmetro, então o raio é 5 centímetros. Beleza, isso aqui eu tenho, 5 centímetros. O H maiúsculo eu acabei de achar aqui, 80 centímetros. O que é o H minúsculo mesmo? É a média entre a primeira leitura, H0, e a última. Primeira leitura, 68. A última leitura, 52. Então, a média entre 68 e 52 é o valor de H, minúsculo, Hzinho. Então, isso aqui vai ser igual a 60 centímetros. Substituindo aqui, a gente vai ter 4.000 vezes 5 ao quadrado, 80, mais 20 vezes 5, 2 menos H, que é 60, sobre 80, vezes 60. Então, o valor de C, constante de proporcionalidade, 7,41. Se substituirmos na equação da condutividade hidráulica, K0 vai ser o quê? 7,41 vezes. A diferença numérica, delta H é 68, menos 52. Lembrando lá que é H0 menos HN, dividido por delta T. Agora que são elas. O delta T é quanto? O delta T é a distância entre a primeira leitura e a última leitura considerada. Ou seja, 100 segundos. O que dividido por 100.
Então, o valor de K0, ele vai ser igual a 1,1856 metros por dia. Tá ok? Simples assim. Vamos fazer mais um exercício para praticar. E esse mais um exercício, eu já não coloquei desenho, não. A gente vai fazer esse desenho juntos para vocês entenderem, com base nas informações, como que a gente chega nesse desenho. É um layout importante, vocês saberem construir ele para entender, né, o processo, né, relacionado aí ao entendimento das variáveis. Então, ó, calcular a condutividade hidráulica de um solo com base nas seguintes informações. Então, as informações são: profundidade do poço, fui lá, fiz um poço de 1,2 metros. O diâmetro do poço, ele tem 0,13 metros, 13 centímetros. A camada impermeável, ela foi encontrada a 1,2 metros. Opa, vamos atentar para isso. O nível estático do lençol freático, 24 horas depois, foi encontrada a 10 centímetros, ou seja, 0,10 metros. Quando eu fui fazer o teste, a verificação da recuperação do lençol freático, eu fiz de 15 em 15 segundos. Então, intervalo entre as leituras. Quais foram as leituras? A primeira leitura que eu fiz em relação à superfície do solo, 100. A segunda, 98, 96, e daí por diante. Vamos construir um desenho para verificar essas informações. Vou utilizar aqui uma coloração diferente, só para ficar mais interessante aqui, mais visível as coisas. Primeiro, o nosso poço. Então, aqui, superfície do solo. O poço nosso tinha 1 metro. A superfície do solo, tá? O nosso poço, ele tinha 1,2 metros, né? Vou trocar aqui de cor. Então, aqui, ó. Isso aqui, 1,2 metros. O lençol, e além disso, o diâmetro dele, 0,13 metros. O lençol freático, ele encontrava-se 24 horas depois, a 10 centímetros. Ou seja, ele estava aqui, ó. Então, aqui é o lençol freático. Vou colocar aqui, ó, 24 horas depois. Foi verificado que ele estava ali, 10 centímetros da superfície. Vamos colocar essa informação importante. Aqui, ó, 0,10 metros ou 10 centímetros. O que a gente tem mais aí? O intervalo, lógico, das leituras foi de 15 em 15 centímetros. E a primeira leitura foi de quanto mesmo? A primeira leitura foi 100. Bom, o que significa isso? A leitura que eu fiz, a primeira leitura de 100, é a leitura da superfície do solo até onde estava o lençol freático depois que eu tirei a água. Então, aqui, ó. Aqui é a primeira leitura que eu fiz na trena. É 100 centímetros. Então, significava o quê? Que tinha água aqui dentro.
seja, tinha água aqui, ó. Ele não tava, eu esvaziei, mas não consegui esvaziar tudo. Na hora que eu fui fazer a leitura, tinha água ali. Beleza? A segunda leitura foi de quanto? 98. Por quê? Ué, a água não está subindo? A próxima já foi 96. Depois 91, 87. E daí por diante. Por que eu estou mostrando isso? Porque essa primeira leitura não é o valor de H0. O que é H mesmo, gente? H é a distância do lençol freático no momento da leitura até aonde ele vai se encontrar após finalizado o teste. Então, isso aqui que é o H0, ó. Ou seja, como que eu descubro o H0? Bom, eu pego a leitura e diminuo de todas as leituras o valor que eu encontrei. Quando eu comecei lá, a avaliação foi a primeira coisa que eu li, foi aonde está o lençol freático 24 horas depois. Então, de todos os dados, eu vou extrair esse valor. No caso aqui, como eu estou usando centímetros, eu vou usar também aqui centímetros, tá, gente? Ó, menos 10. Vai dar 90 centímetros. Ou seja, de todos esses valores, eu poderia construir aqui uma tabelinha, ó, H. Então, aqui vai ser quanto? 100 menos 10, 90. 98 menos 10, 88. Daí por diante, tiro 10 de tudo. 86, 81, 77, 73, 69, 68, 65, 63. E o que é o H0? O H0 é o primeiro. Esse é o H0. E o HN? HN maior ou igual a 0,75 H0. Então, HN maior ou igual a 0,75 de 90. Então, o nosso HN, ele é maior ou igual a 67,5 centímetros. Ou seja, eu tenho que selecionar dentro da minha massa de dados um valor que seja maior que isso. Qual é? Bom, o valor maior que isso, 68. 68. Isso ocorreu em qual tempo? Bom, a primeira leitura é o tempo zero, né? 15 segundos depois, né? 30, porque foi de 15 em 15, né? 45, 60, 75, 90, 105. Ou seja, a 105 segundos eu tenho o valor de HN. Então, esse aqui é o meu HN. Bom, estamos construindo a informação aí. Bom, outra coisa que faltou. A camada impermeável está onde? Bom, a camada impermeável foi falado que ocorreu a 1,2 centímetro também. Então, a camada impermeável está aqui. Ou seja, eu fiz o furo até na camada impermeável. Que situação é essa? Situação 2. Lembra lá? Equação 2 ali, ó. É ela que eu vou utilizar para calcular o valor de C. Vamos pular. Então, eu tenho que o valor de D é igual a zero. Então, eu tenho a situação 2. A situação 2, o valor de C, ele é igual a 3.600 vezes R ao quadrado, H mais 10 vezes o R, 2 menos H dividido por H vezes H. Bom, falta algumas informações aí que para calcular o valor de C. O R a gente tem. Por quê?
Se esse aqui é o diâmetro, o valor de R é metade do diâmetro. Então, eu tenho 6,5 centímetros de diâmetro, de raio, desculpe. O valor de H, se vocês verificarem aqui no nosso layout, o H é a distância do fundo do furo até o lençol freático. Quanto que é aqui, olhando no nosso layout? Bom, o fundo do furo está aqui. Eu quero saber essa distância aqui, ó. Esse aqui que é o H. Bom, fica fácil. Vai ser o quê? 1,2 menos 0,1, ou seja, 1,1 metros ou 110 centímetros. Por que eu estou colocando em centímetro, gente? Porque a gente entra com, para facilitar para vocês, vocês entram aqui tudo com a unidade de centímetros. E o valor de H, minúsculo, o Hzinho? O Hzinho é a média entre H0 e HN. Então, o nosso H vai ser, o H0 vai ser, foi quanto mesmo? 90. 90 mais 68 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 79 centímetros. Bom, agora é substituir. Vamos substituir aqui. O valor de C vai ser igual a 3.600 vezes o raio ao quadrado, 6,5 ao quadrado, dividido o nosso Hzão, 110, mais 10 vezes o raio, 6,5. 2 menos Hzinho, nosso Hzinho é 79. O Hzão, 110. Vezes o Hzinho, que é 79 centímetros. Então, o valor de C vai ser igual a 8,58. Então, o valor de K0, ele vai ser o quê? É o C vezes o ΔH sobre ΔT. Então, K0 vai ser 8,58 vezes o ΔH é o H0 menos HN, 90 menos 68. E o ΔT? Se voltarmos aqui na nossa tabela, o ΔT ele é 105 segundos. Então, 105 segundos. Então, calculando aí, vocês vão encontrar um K0 de 1,8 metros por dia. Valor de K0. Tranquilo, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido. Espero que coloquem vossas dúvidas lá no fórum de dúvidas, até a data especificada. Tendo as dúvidas, eu faço um vídeo retirando as dúvidas, mas coloquem as dúvidas no fórum de dúvidas. Tudo bem? Então, até mais. Estudem, verifiquem aí vossas dúvidas. Um abraço.